Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um domingo papo de domingo, né? E o comentário de papo de domingo de hoje é sobre estupro. Então, mas antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E esse papo de domingo, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã e irmão que estão necessitados dessa informação. Então peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o papo de domingo, vou tomar só um gole aqui de chá, né? Então, vamos começar. O papo de domingo de hoje é sobre estupro, né? Então, vamos entender, o estupro ele é um materialismo, né? E quem pratica esse tipo de materialismo é ainda o espírito que vive um momento de atraso muito grande, né? Ele tá preso aos desejos das paixões mundanas, né? E essa prisão dele, ele não conseguiu evoluir ainda, né? Olha, o que acontece? Nós temos que perdoar todos os erros, seja lá qual for, de qualquer irmão ou irmã que estão pecando. Agora, perdoar é uma coisa, porém, eles vão acertar contas com Deus. Se eu peco, eu peço perdão, mas eu vou ter que acertar contas com Deus. Que conta que eu vou acertar? Eu vou ter que trabalhar mais a espiritualidade, fazer muito bem para eu ter esse acerto. Para ser uma prova para mim pequeno, leve ou não tendo nada, né? Então é assim que funciona. A gente perdoar uma coisa, mas as leis de Deus ele vai ter que passar. Qualquer pessoa que comete pecado vai passar pelas leis de Deus. Então, como ainda é um ser, porque quando a gente não perdoa, a gente está no mesmo atraso espiritual dessa pessoa, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade e não estacionar no tempo. Então vamos perdoar, né? Perdoar não significa que eu estou fazendo comunhão com essa pessoa, né? Significa que eu estou mais elevado espiritualmente do que essa pessoa, né? E aí nós vamos ter vários relatos, né? Eu vou contar aqui um que eu acho que é interessante, que eu sempre faço esse relato. Um homem tinha uma festa numa casa, aí estava uma moça, né? E várias moças. Então, tinha vários rapazes, né? E tinha um rapaz que ele passou, que ele estava com uma namorada, e ele passa próximo a essa moça, e essa moça olha para ele, ele olha para ela. Então foi o amor à primeira vista. Esse amor à primeira vista, né, eles ficaram sentindo isso. Então acabou a festa, mas como ele tinha um compromisso com essa outra moça que ele estava namorando, ele não poderia namorar com essa outra, né? Então, o que ele fez? Na semana seguinte, após a festa terminou, a semana seguinte, após a festa, né, ter o término da festa, ele rompeu esse namoro com a moça e foi à procura da outra moça. E conseguiu encontrá-la e foi namorar com ela. Então, eles namoraram, noivaram, casaram, tudo direitinho. E como eles tinham recursos econômicos, foram passar a lua de mel no exterior. Muito bem. Só que eles voltam de lá, ela volta virgem, porque eles não conseguiram ter relacionamento sexual. Então ele só conseguiu romper a virgindade dela durante 6 meses. Só 6 meses. Aí eles faziam sexo de 6 em 6 meses.
para ela, isso era uma coisa normal, porque ela não tinha experiência de sexo. Então, para ela fazer sexo 6 meses, era uma coisa normal. Então, o que aconteceu? Ela foi fazer uma terapia de vidas passadas. E nessa terapia de vidas passadas, ela descobriu um bloqueio nela de não ter uma atividade mais ativa, assim, normal, de sexo com o marido dela. Porque ela foi estuprada aos 10 anos de idade, e quando ela recebeu esse estupro, ela morreu, né? E nessa vida, ela carregou isso. Só que quem foi o estuprador dela é o marido atual dela. Então está explicado a dificuldade desde ter relacionamento sexual. Veja bem, ela não sente ódio do marido, ela ama o marido, né? E aí ela consegue perdoar, mas só que o perdão dela, ela não tem consciência que ela tenha perdoado, mas ela perdoou. Só porque ela não tem sentimento de raiva por esse estuprador, né? Que é o marido dela, ela ama o marido dela. Só que ele está perdoado, mas ele passa pelas leis de Deus. Então, ele recebeu um perdão, ele deve ter feito muitas coisas boas, mas não foi o suficiente para superar o erro dele, o pecado dele do passado, né? E aí ele vai ter problemas de relacionamento sexual, né? Aí ele foi perdoado, ele está perdoado, né? A esposa a ama, né? Porém, eles têm essa dificuldade de relacionamento. Porque esse bloqueio está nas leis de Deus, né? Então a providência bloqueia isso entre eles. Eles se amaram à primeira vista, namoraram, noivaram, aí casaram, foram passar do lado de mel e não teve relacionamento, né? Então é nesse contexto que a gente tem que perdoar. Não adianta, né? A colocação que eu estou fazendo aqui de estupro, eu não estou fazendo uma colocação materialista, né? No conceito materialista, porque tem que, se a pessoa for estuprador, ela tem que ser presa, tem que ser isso. Eu não estou nem nesse contexto, porque as leis humanas não estão acima das leis de Deus. Então, a minha colocação nesse comentário aqui sobre o estupro é uma visão altamente espiritual. E eu estou trabalhando a espiritualidade. Em primeiro lugar, fazendo a primeira observação. Quem vive na prisão do materialismo, seja ele qual for, e nesse caso aqui é o estupro, ele vive ainda um momento de atraso no seu processo evolutivo. Então, essa que é a diferença. E quem perdoa, qualquer pessoa que vive uma vida materialista, que seja assassino, viciado, né? Quem perdoa, ele está no momento mais avançado no seu processo evolutivo do que aquele, porque ele está perdoando, né? Então é nesse contexto que eu trago o comentário sobre o estupro. Então, o estupro, ele só é feito, né? E o detalhe, ele só é feito em planetas de prova e expiação, né? De primitivo de prova e expiação. De regeneração ele não tem. Por quê? No planeta de regeneração, que nós vamos entrar em 2057, é um planeta que os espíritos são mais maduros do que os espíritos que encarnam no planeta de regeneração. Como o materialismo ele não adentra no planeta de regeneração e a vibração é a espiritualidade, então esse pensamento, esse ato não adentra lá. Pode ter arrependimento, pode, vai para o umbral, né? Mas esse pensamento que tem hoje num planeta de regeneração e principalmente
fica agregado a esses conceitos materialistas, num planeta de regeneração, isso ele não adentra, né? Pode adentrar sim um espírito, se arrepender dos seus erros, né? E que saiu do planeta de prova e expiação e vai encarnar no planeta de regeneração, e lá ele se arrepende de ter se arrependido, né? Olha só, ele se arrepende de ter se arrependido, né? De ser uma pessoa da caminhada do mal. Ele passou para a caminhada do bem, mas agora ele quer voltar para a caminhada do mal. Ele não está ainda bem maduro. Então, esse espírito, com esse pensamento, ele é menor e vai para um planeta e vai para um umbral. Aí depois ele volta para encarnar de novo no mesmo procedimento. Então é esse contexto que eu gostaria de fazer esse comentário. E no próximo comentário, no próximo domingo, vai ser no dia 25. Então eu vou falar da santidade, né? Então, ele vai bater, né, esse comentário com a data de nascimento do Mestre Jesus de Nazaré, a santidade. E aí nós vamos falar desse processo de santidade, que é o processo do Mestre Jesus de Nazaré, que ele conseguiu atingir. Então, pegando ele como exemplo. Então, a gente vai falar de mais coisa sobre santidade. Os momentos que nós estamos em santidade, em fazer prece, né, de trabalhar nossas indulgências, caridade, né, ficar em meditação. Nós estamos adentrando nesse processo de santidade. Né, quando fazemos prece para um irmão que estão necessitados dessas preces, né? Então nós estamos nesse contexto de santidade, né? Então eu vou falar sobre isso, que calhou de ser no dia 25 de dezembro, né? Que eu vou falar. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, né? Sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, né? Por mais um bate-papo de domingo. Que o objetivo desse bate-papo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um bate-papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.